O adolescente de 16 anos pode votar, trabalhar com carteira assinada e até se casar com autorização dos pais. Mas quando o assunto é maioridade penal, fica a pergunta: será que ele tem condições de fazer suas próprias escolhas e de assumir as consequências de seus atos? A Constituição brasileira diz que não. Por isso, no país existem mais de 61 mil menores cumprindo medida socioeducativa, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Mas há quem pensa diferente e, diante de tantos crimes, de homicídios, latrocínios e assaltos envolvendo menores, vem lutando pela redução da maioridade penal. A lei foi criada em 1940. Mas será que a sociedade está preparada para essa redução? Onde colocar os adolescentes que deixarão de ser menores se a lei for aprovada? Mas qual lei? No Congresso Nacional existem pelo menos 150 projetos para serem aprovados. No Brasil ou aqui em Pernambuco, existe um sistema de ressocialização que funcione? Quem achar que com uma varinha mágica, com um projeto de lei, vai resolver o problema da maioridade, ou seja, o problema da criminalidade, está enganado. Esta frase é do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. E é refletindo nela que, para falar sobre a redução da maioridade penal no país, que recebemos o deputado estadual Antônio Moraes, que é presidente da Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia Legislativa de Pernambuco, e o advogado criminalista Emerson Leônidas, que, além de professor, é coordenador do Núcleo de Estudos de Direito Penal e Processual Penal do Instituto de Advogados de Pernambuco. Boa noite, senhores. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite e boa noite também para você que nos acompanha. E, deputado, eu começo perguntando ao senhor. O senhor é a favor da redução da maioridade penal. Por quê? Olha, primeiro eu queria saudar aqui o nosso amigo Hermes, é um grande amigo de longas datas, e você também, onde a gente se encontrou bastante quando eu trabalhava na segurança pública. Eu acho que eu queria voltar a essa pergunta. A pergunta que eu coloco aqui, tanto para o doutor Hermes, para você e para todos aqueles que estão nos vendo, será que o Código de 1940, quando colocou a maioridade de 18 anos, ele poderia ser aplicado agora? A gente tem uma quantidade muito grande de informações. A internet, a televisão, os jornais. Hoje o adolescente com 10, 12 anos, ele já conhece muita coisa. Então a gente não pode fazer essa comparação de um adolescente de 1940 a 73 anos atrás com um adolescente agora nos dias atuais. Porque, quer dizer, com o que o senhor certeza, coloca é que essa lei caducou, digamos assim, é uma lei que não se adequa mais à realidade de hoje, 2013. Olha, Eliane, eu tenho um neto com 4 anos que usa a internet. Então, 4 anos de idade. Então, imagina um adolescente de 15, 16, 17, 18 anos. Ele hoje tem uma quantidade de informações muito maior do que aquela criança que na época era bobinho mesmo, brincava de boneca, as meninas, os homens brincavam lá de faroeste. Então, era duas coisas, de carrinho de lata, que a gente tinha muito, não era época, lata de comida, que era aquele era o brinquedo. O brinquedo hoje é a internet, é a informação que chega com uma rapidez enorme para todos esses adolescentes. E a outra coisa que eu gostaria de colocar, eu acho que os governos são muito resistentes à questão da maioridade, porque na verdade eles falharam. Eu pergunto aqui aonde é e qual estado brasileiro que a gente está recuperando menores. Se você ligar as televisões, toda noite a gente vai ter rebeliões, crianças sendo assassinadas, sendo agredidas, crianças que estão comandando o tráfico hoje, como crianças que, na verdade, são utilizadas por conta da lei, que ela só fica lá 3 anos na pena socioeducativa. E a gente teve o caso agora, que foi emblemático aí, que é a questão de São Paulo, quando aqueles 4 elementos mataram a dentista, o menor se avorou logo que ele era quem tinha tocado fogo nela, porque aí a pena dele seria muito maior em relação aos outros. Exato. A delegada, numa questão de inexperiência, acatou logo a questão, dizendo que o assunto estava resolvido, e quando um dos diretores da Polícia Civil chegou, que tirou o menor, ele caiu em prantos e disse que estava sendo obrigado
a dizer pelos maiores que assumiu ele um tinha crime que ele não assumiu um cometeu. crime que ele não cometeu. Então isso, na verdade, é o que a gente tem visto hoje. Se você pegar os latrocínios, os assaltos, sempre tem um menor envolvido. Na minha época, quando eu era delegado, quando eu era secretário e você advogava na área criminal, a gente tinha os aviões, que eram crianças que eram usadas para vender maconha. Mas essas crianças não matavam, elas não faziam parte de quadrilhas, não comandavam o tráfico. Hoje não, hoje a gente tem adolescentes aí de 17, 18 anos com 4, 5, 6 homicídios. E apenas para encerrar, a gente tem aquela casa de passagem em São Paulo, onde inclusive aquele menor, que é um psicopata, que matou aquele casal lá na mata. E ele já cumpriu a socioeducativa de 3 anos e de uma forma incorreta, ele está apreendido lá numa casa, porque foi constatado que se ele voltar para a rua, ele vai matar novamente. E agora a própria ONU está questionando o governo de São Paulo com a segurança de ter aqueles meninos lá naquele local, uma vez que a lei não dá essa guarita. Bom, Antônio Guimarães defende a redução. Emerson Leônidas. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, doutor Antônio. Boa tarde, já quase boa noite, né? Já boa tá noite. Boa noite aos telespectadores aí da TV Tribuna. Eliana, observe o seguinte, com todo respeito à posição, né? Pelo nome do programa é Ponto de Vista, o ponto de vista do doutor Antônio, mas não me parece, e me pareceu, assim, até pela posição que foi colocada, meio contraditória, não é? Se reclama do menor que tem toda a informação pela internet e que isso lhe daria uma formação psicológica, pedagógica, social, no sentido de que ele teria condições até emocionais de decidir por ele e de ter a consciência daquilo que ele está fazendo. E na mesma hora, o nobre deputado diz assim, a criança hoje, na nossa época, nós íamos rodar peão, brincar de barra-bandeira, né? Não estou tão velho assim não, mas era isso que a gente brincava. Nós íamos, e eu não vou mais hoje, nem para campo de futebol. É um perigo hoje você ir para um campo de futebol. Você não sabe se vai ser a vítima, vamos dizer assim, acidentalmente. Mas, então, qual é o objetivo? Aí a pergunta é, qual é o objetivo? Vamos retirar esses menores infratores e colocar na cadeia. Esse é o discurso que está sendo Ou seja, reduzir feito, de 18 para 16 ou para 14, porque a idade ainda não está reduzir definida. a maioridade penal é dizer assim à sociedade, ó, nós agora vamos proteger o cidadão, porque nós vamos poder penalizar com a cadeia aquele menor e colocar ele lá. Esse menor que está sendo hoje considerado um criminoso, porque ele faz parte de quadrilha, ele está atuando no tráfico. Por que, doutor Antônio, pode responder, por que é que ele está hoje atuando no tráfico? Por que é que ele está hoje fazendo parte de quadrilha? Por que é que o menor lá em São Paulo, ou foi em Brasília, assumiu que foi ele que tocou fogo lá na jornalista? Por que é que o menor? O menor está sendo, na realidade, não é de agora. Isso podia ter sido controlado. O menor está sendo usado e vem sendo usado há muito tempo pelo, vamos dizer assim, o maior, que sabe dessa irresponsabilidade penal, entre aspas, dele. E se nós reduzirmos a maioridade, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente pegar esse menor de 16, colocar numa cadeia, para que, em vez de nós irmos proteger o menor, cuidar da nossa sociedade, o recado que o Brasil vai dar, doutor Antônio, é o seguinte, aqui no Brasil, nós não construímos escola, nós não trabalhamos em questões... Aqui no Brasil, nós vamos construir presídios, porque nós somos uma nação de marginais. O que você coloca é o seguinte, que na sua opinião a redução da maioridade seria tapar o sol com a peneira. Porque os menores que seriam, digamos, se reduzisse a maioridade para 16 anos, embora essa idade não seja definida ainda, ele iria para o presídio conviver com os maiores que estão antecipar a escolaridade dele no mundo da criminalidade. O presídio sempre foi isso. Só para eu fazer a conclusão assim do raciocínio, veja. Todo mundo diz que no Brasil
a gente tem a idade de responsabilidade penal aos 18 anos. Não é. Nós começamos a responsabilizados penalmente, a responsabilidade penal juvenil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, aos 12 anos de idade. Então, essas tabelas que estão aparecendo no Facebook, nas redes sociais, com aquelas maioridade penal de 12 anos, de 14 anos, são maioridades penais juvenis. O Brasil, 12 anos. Vou dar um exemplo. O menor tem uma situação muito mais grave do que a do maior. Quer ver só uma observação que ninguém faz? E aí meu recado é para a sociedade mesmo. O menor pode ficar internado provisoriamente por 45 dias, dependendo do ato infracional por ele cometido. É só uma questão de semântica, é só uma questão de leitura. O menor é preso. Não, o menor é apreendido. É a mesma coisa. Preso e apreendido é a mesma coisa. Muda-se a palavra. Muda-se só a palavra. Certo. O menor vai para o internamento provisório de 45 dias. Veja, um maior investigado, ele pega, num crime hediondo, uma prisão temporária de no máximo 30 dias. Veja que a prisão do menor já é mais grave. Mas a pena Mas dele... Depois, a pena, veja, a internação compulsória dele é 3 anos, Dom Antônio. Doutor Hermes, Só observe só o seguinte, não estamos queria falando ver em o- matemática. Mas veja só, mas Uma só para a pessoa gente que poder pratica assim. um crime de roubo armado, com violência contra a pessoa, pega uma pena de no máximo 10 anos. 4 a 10 anos. É, mas Pode só o ser seguinte, aumentado só para a da gente metade. assim, conseguir ser objetivo, até Mas por tô conta do sendo nosso tempo, objetivo. é assim, é contra você a sua posição é contra a Absolutamente redução. contra, até porque o objetivo é aumentar a população carcerária sem nenhuma perspectiva do menor que vai para lá como maior ser ressocializado, porque o presente não ressocializa. Mas ele é ressocializado Nós vamos- hoje? A pergunta que eu faço é essa. Então nós Ele temos é que nos preocupar. ressocializado. Então o defeito está aí. A grande verdade, Edson, a gente criou um Estatuto da Criança e do Adolescente de primeiro mundo Exatamente. e não criamos uma infraestrutura adequada para recuperar esses menores. Então vamos trabalhar. Então a é pergunta nisso que eu nós lhe vamos faço é trabalhar. o seguinte: se uma pessoa amiga sua é assassinada e você tem a convicção que daqui a 3 anos aquele menor vai estar na rua e a gente sabe hoje que há uma tendência muito grande dele voltar a matar novamente. Exato. Como é que vai ficar? Pera, essa resposta, Emerson vai responder daqui a pouquinho. E também vamos falar o seguinte, como resolver a falta de estrutura no trabalho de investigativo e no processo de ressocialização, que foi o assunto que foi tocado aqui. A gente volta já já, não saia daí, é rapidinho. E o Ponto de Vista recebe hoje o deputado estadual Antônio Moraes, presidente da Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia Legislativa de Pernambuco, e o advogado criminalista Emerson Leônidas, que além de professor, é coordenador do Núcleo de Estudos de Direito Penal e Processo Penal do Instituto dos Advogados de Pernambuco. Em pauta, a redução da maioridade. Você concorda? Doutor Antônio, o senhor estava fazendo uma pergunta para Emerson, né, com relação à questão do processo de ressocialização. Apenas para colocar a questão do estatuto, o ideal era que se nós tivéssemos educação de qualidade, que esse jovem pudesse ser inserido no mercado de trabalho logo cedo. Infelizmente isso não ocorre. E aí se a gente for discutir isso aqui, a gente vai levar 4 dias e não sem vai, fim, não vai sem chegar fim. a um Agora, denominador comum. uma das coisas que chamou bastante atenção é agora o governo de São Paulo fez uma pesquisa onde ele mostra que crimes envolvendo menores aumentaram 80%. 80%. Então o objetivo do estatuto ele não está sendo cumprido. Pelo contrário, em vez de a gente diminuir a incidência desses menores no crime, a gente está estimulando com o uso dele pelos maiores para praticar assalto, roubo, latrocínio. Então, Mas, eu acho que essa é uma deixa eu questão falar, que antes tem de que ser Emerson responder, discutida. deixa eu colocar uma coisa. Antes de surgir essa pesquisa no estado de São Paulo, e essa é uma realidade de Pernambuco também, porque todo dia a gente mostra aqui na TV Tribuna, nos nossos programas policiais, a quantidade de menores envolvidos com tráfico, com homicídios e com latrocínios. A questão, o que fica é o seguinte, na teoria, nós temos uma lei maravilhosa e o Estatuto da Criança, ele é perfeito.
mas na prática ele não existe. O Estatuto da Criança não foi criado ano passado. Então, a história de se colocar, a gente não faz porque está aumentando o número de menores, não é. E não existe nenhum estado nesse país onde o Estatuto da Criança, de fato, ele é cumprido à risca e que funcione. Então, a pergunta que fica, será que não é essa? Se a gente reduzir a maioridade de 18 para 16 ou de 18 para 14, a gente não teria que antes pensar nisso, colocar em prática o que diz o Estatuto, o que diz a lei, o processo de ressocialização? Essa pergunta que o doutor Antônio me fez, por exemplo, se for uma pessoa da minha família que sofreu, foi vítima de um homicídio ou de um latrocínio, por um menor ou por um maior, doutor Antônio, eu vou ser bem franco. Tanto faz ser vítima por um menor ou por um maior com a legislação que nós temos. Essa é a grande realidade. A pena máxima do Brasil, a pena máxima de prisão do Brasil, para o maior, no pior dos crimes, é 12 anos. 12 anos. 2/5 de uma pena de 30 anos, que é a pena máxima do Brasil. Se eu calcular 2/5, 12 anos. Quer dizer, uma pessoa que mata o outro, um só para recinto de explicar, progresso, 12 tudo, anos, só para poder explicar, porque tem a progressão. de 12 anos, Tem se a não tiver agravando, se ele tiver um bom comportamento é quando ele sai. Contudo, se confessar e se colaborar, e na situação do menor de 21 ainda tem a atenuante, porque se for menor de 21 anos praticar o fato, ainda tem essa atenuante. Quer dizer, a legislação penal brasileira, quando se trata de punição, ela é excelente. Eu não discordo disso. Agora, nós não podemos pegar o menor agora, reduzir a menoridade penal, porque nós vamos colocar o menor de 15, o menor de 14 para ser aliciado. E outra coisa, a preocupação, a preocupação é com o ser humano, é recuperado. A gente não pode se preocupar em colocar tudo que é criminoso na cadeia e se nós vamos fazer uma sociedade quando nós vamos ter. O Brasil vai ser o país que vai construir mais presídios. Doutor Antônio, mas veja você só. não respondeu a minha pergunta inicial. Um jovem de 1940, ele tem o mesmo conhecimento que um jovem tem nos dias atuais? Tem. Não, aí... Conhecimento tem no mesmo sentido. A formação psicológica dele, eu acho que a de hoje é pior. Eu digo que a de hoje é pior. Eu digo que a nossa formação lá era muito melhor, porque nós estávamos muito mais junto da família, muito mais junto dos irmãos, e hoje a família foi para o ralo. Então, nós tínhamos uma formação muito mais estruturada, porque nós tínhamos formação religiosa, então, nós íamos para a igreja, então a gente tinha uma formação muito melhor do que a de hoje. É a favor do Código Penal de 1940? Na questão da prisão, não. Quando a gente vai tratar a prisão cautelar, não. Aí eu sou totalmente contra. Agora... Mas quando se trata do modelo que nós tínhamos, em alguns aspectos, sim. Hoje, o que é que nós temos que fazer? Nós temos a lei de execução penal excelente. Nós temos o Estatuto da Criança excelente. A parte dos direitos que o preso tem, das obrigações do Estado, tanto o preso maior como o preso menor, é que não são respeitadas e não são cumpridas. Eu só queria chamar a atenção. Tem ressocialização. Eu só quero chamar a atenção do telespectador, porque a pessoa tem que estar informada para poder entender de lei e chegar à conclusão se realmente vai valer a pena essa redução, em que circunstâncias, se a redução é de 18 para 16, se 18 para 14 ou para quanto. Por exemplo, doutor Antônio, quando se fala em redução da maioridade, nós temos que mexer na Constituição brasileira. Então, essa é uma discussão que as pessoas, elas não podem, não, tem que diminuir ou não tem que diminuir. Nós vai se mexer na Constituição do Brasil para poder alterar, se for o caso, de redução da maioridade. Eu acho que a gente tem que mexer no Código Penal como um todo. O Código Penal está totalmente desatualizado, é irreal. Nós temos hoje vários crimes novos que não existiam em 1940. A gente tem uma criminalidade hoje, o crime organizado, onde ele não existia naquela época. E que tem muitos menores que às vezes estão brigando pela liderança. É verdade. Hoje nós temos, inclusive, não é só menores sendo usados, não. A gente tem menores comandando o tráfico e comandando grupos de extermínio. Então, é completamente diferente. Agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Emerson colocou bem o ponto de vista dele, porque ele é contra, mas eu queria saber do senhor, doutor Antônio, o seguinte: o senhor é a favor a essa redução, mas o senhor não acredita que para reduzir essa maioridade, o país como um todo, o estado de Pernambuco, teria que se colocar, por exemplo, um processo de ressocialização funcionando na prática, o processo de reeducação para menores
funcionando na prática. Você acredita... Aqui no estado de Pernambuco, no ano passado, nós tivemos várias rebeliões nas unidades da FUNASA que tacaram fogo, jovens que tiveram a cabeça arrancada, foram decapitados. Em 95 eu participei, eu era secretário de Segurança Pública na Fernando Vieira, quando houve aquela revolta lá na Fernando Vieira, e mataram 2 crianças e jogaram nos meus pés lá, no meu e na época o coronel Jorge Luiz de Moura, inclusive degolado. Foi uma das cenas que eu nunca mais esqueci na minha vida, um ato de crueldade que não dá para você entender como um adolescente pode ter dentro de si uma violência tão latente. Agora, eu concordo que, e volto a dizer novamente, se o Estatuto da Criança e do Adolescente não tivesse sido feito, como sempre acontece no Brasil, vou usar um ditado popular lá no meu interior, de colocar o carro na frente dos bois, se a gente tivesse tido a preocupação de criar uma infraestrutura adequada e depois fazer um Estatuto de Primeiro Mundo, só que a gente fez um Estatuto de Primeiro Mundo e uma infraestrutura de 15º, 19º, 22º mundo. Ou seja, na teoria tudo é muito bonito, mas na prática é totalmente diferente, não funciona. Essa é a grande verdade. E a redução vai funcionar? A verdade é que os governos não querem aceitar isso. Porque na hora que eles aceitarem, eles vão aceitar a falência do sistema penitenciário brasileiro. Seja ele do adulto, seja ele do menor. Então, isso é o que o governo não aceita. Por isso, quando você fala em maioridade, o ministro da Justiça, ele vem logo... Mas será que cada um está cumprindo com o seu papel? Os governos estaduais, o governo federal, os municípios. Então, na verdade, existem falhas... essa é uma pergunta... O grande... Né? O ponto de vista, a discussão atual sobre a redução da maioridade penal, juridicamente não vai passar porque é cláusula pétrea, está no artigo 228 da Constituição Federal e não se pode, através de emenda constitucional, reduzir a maioridade. Isso não vai passar juridicamente. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já decidiu. A Constituição o Supremo Tribunal Federal já decidiu que qualquer tentativa nesse sentido vai declarar inconstitucional. E o Supremo manda no Congresso Nacional agora? O Congresso está querendo mandar no Supremo, né? Mas não vai também passar nisso, né? Então, assim, mas aí o Supremo, não, existe uma Constituição em vigor que tem que ser respeitada, doutora. Então, e a Constituição vai se tentar. Pode ser difícil teria que se fazer essa redução. Por onde se começar? Não, mas a discussão é boa. Sociedade. Só para você me entender. Mas só um segundinho. Antes de se discutir uma discussão que se pode não chegar ao fim, até porque no Congresso existem mais de 150 projetos, a questão é a seguinte, a sociedade deveria cobrar, como o doutor Antônio colocou, era que, por exemplo, assim, que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja cumprido de fato, que o Estado e o Poder Judiciário cumpram o processo de ressocialização para os adultos, para que se funcione. Esse movimento social vai ser bom para essa exigência, mas a legislação penal não pode se movimentar por conta de um fato grave, de um fato que causou repercussão, como tem sido. Tem um fato grave, um fato de repercussão, vai se mexer no Código Penal, vai se mexer na legislação penal, apenas porque o fato teve repercussão. O processo penal, o direito penal não pode se movimentar. Vários fatos. E todas as tentativas no sentido de agravar a pena, criação de lei dos crimes hediondos, nada disso resolveu o problema da criminalidade. Agora, a discussão é boa? É saudável? Para o doutor Antônio exigir o cumprimento da lei, tanto da lei de execução penal, quanto do Estatuto da Criança, na parte que está abandonada, onde o Estado ficou omisso. O sentimento da população hoje é de insegurança. O sentimento da população, quando tem um ente querido morto, que ele tem a convicção absoluta que não vai acontecer absolutamente nada, porque a gente sabe que com 2, 3 anos, tanto o menor como o maior, estão na rua. Com pouco tempo vai ser solto. O que acontece é uma discussão boa, esse programa eu acho assim maravilhoso, mas o nosso tempo assim vai chegando ao fim. Eu queria rapidamente um recado diante disso, para o telespectador, para quem está nos assistindo. Olha, eu queria dizer que colocar aqui, como o doutor Hermes colocou, que até algum tempo atrás eu era contra a redução da minoridade, da menoridade. Hoje eu sou a favor. Eu acho que a gente tem que lutar por isso, até para que a gente possa, com essa luta, com o apoio da sociedade brasileira, a gente fazer com que o governo cumpra aquilo que está determinado na lei. Então eu acho que é por aí. Exato.
O meu recado para a sociedade é que quem é do mundo jurídico, todos praticamente em grande maioria contra a redução não vai resolver e nós temos é que cuidar, sim, do menor, principalmente daquele menor de 16 anos, 15 anos, 14 anos, cuidar, para que ele também não entre na criminalidade. Não adianta superlotar a cadeia, que o sistema prisional não está falido, o Estado está falido, o Estado não tomou conta do que deveria, mas há tempo ainda, há tempo de retomar essa discussão e colocar em prática aquilo que nunca foi colocado em prática. Ok, o ponto de vista termina aqui, mas sábado que vem tem mais e você pode participar. Envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Nossos contatos, facebook.com, programa Ponto de Vista e pelo Twitter, deixe o seu recado em @pontodevista4. Gente, uma boa noite para vocês, um excelente domingo, um ótimo final de semana. A gente se encontra sábado que vem. Até lá!